Start recording. Ok. Portanto, estava eu a dizer, então, como o pacote, como a frame chega até ao o B reconhece, vai então responder para novamente aqui para o mesmo, para o host A, e então neste caso o switch vai, como a resposta, como a origem da frame veio da porta 4, ele diz assim, olha, na porta 4 tenho o host B. Agora, como isto vai com destino para o host A, o switch já sabia que na porta 3 tem o host A, ele já não vai enviar para todas as portas, mas envia sim para a porta 3, e então neste caso essa informação é enviada para o host A. Portanto, é assim que o switch funciona. Inicialmente ele vai memorizando os MAC addresses ao qual está ligado, okay? Essa informação fica na CAM, Content Address Memory, que é então o local onde tem o MAC address da questão então com o qual está ligado, e passado esse tempo o switch funciona então normalmente. Ainda assim existe latência no switch, porque ele inicialmente vai ter que memorizar os MACs de origem, ok? E só depois é que funciona então de uma forma mais rápida. Mas de qualquer forma ainda temos uma latência, porque também tem a ver com a forma como o switch funciona. Vamos ver que ele funciona de 3 formas. Então, na comutação, nós temos então no enlace de dados, a comutação é feita no Layer 2. Temos aqui um outro tipo de switch, chamado o Router Switch. É um switch de Layer 3, que funciona quase como um router. São bastante mais caros e encontram-se normalmente mais na cabeça da rede, ou seja, à saída, porque ele vai então funcionar de uma forma, apesar de ter muitas portas, funciona de uma forma diferente em termos de encaminhamento de informação. Outro conceito interessante é mutação simétrica e assimétrica. Como o próprio nome indica, quando temos mutação simétrica, nós temos então todas as portas do switch que estão a trabalhar à mesma velocidade. Quando temos então assimétrica, existem então portas do switch que trabalham em velocidades diferentes. E neste caso, se viermos aqui, onde é que isto está? Ora, só um bocadinho. Temos aqui switch 2960. Ora, temos aqui o 2960, que eu vou aqui mostrar porque é que ele não vem para aqui. Temos aqui, este é o WordScale está aqui. Temos então aqui imagens do 2960, que é normalmente o switch, agora está a ser também substituído pela Cisco. São então estes switches, ok? Provavelmente vocês viram, estamos a ver aqui a parte de trás já do switch. Portanto, isto são as portas, isto são 48, aqui é o cabo onde se liga ao cabo de consola. E o que é que acontece? Aqui temos ligação do cabo de consola, isto é para alimentação e refrigeração, isto também alimentação, e aqui temos ligações, ok? Que são normalmente definidas como upper link. Daqui ele depois, mais para a frente no módulo 5103, para o próximo ano, portanto vai abordar mais esse tema, mas é aqui quando ele faz o uplink, faz uma distribuição horizontal no edifício onde se encontra, faz uma distribuição vertical e horizontal, ele faz a distribuição então para o próximo switch, para o qual vai estar então ligado. Agora, estas portas, e aquilo que acontece muitas das vezes é, e voltando novamente aqui ao mesmo PowerPoint onde nós estávamos, voltando aqui ao PowerPoint onde estávamos, não é este, desculpem, é o outro. Aquilo que sucede muitas das vezes são ligados a essas portas de maior velocidade ou servidores, ou então até mesmo são ligadas duas ou mais portas ao servidor para ele ter então maior throughput. Porquê? Porque o pessoal está sempre a aceder às shares que lá estão, à informação, etc. E desta forma é mais rápido e temos maior largura de banda para enviar e receber esses mesmos dados. Aqui outra questão que são então os buffers de memória. Os buffers de memória é o seguinte: o switch, quando está a funcionar, obviamente recebe as frames provenientes dos hosts, não é? E, portanto, essas frames ele não pode pegar nos dados, até porque está a fazer qualquer coisa, e ainda tem que decidir, ele tem que guardar esses dados temporariamente. Então esses dados são memorizados numa memória por porta ou numa memória partilhada. O ideal é baseado numa memória partilhada, porque um buffer de memória, os frames chegam e enquanto essa frame não for despachada, não for enviada para um determinado local, todas as outras não podem ser tratadas. E, portanto, eles ficam ali em fila, ou seja, first in, first out, FIFO, não é? O primeiro a chegar ao primeiro a sair, mas, obviamente, obriga a que os outros que possam, outras frames possam chegar
e cujo destino até seja mais simples e mais fácil para o próprio switch de desenvolver, fiquem ali paradas. Então, a melhor será a memória partilhada, onde, à medida que as portas necessitam de memória, vão então requerendo essa mesma memória. E agora aqui o conceito que eu vos estive aqui a dizer, buffers por porta, ok? E depois a continuidade e as buffers de memória partilhada, ok? Agora, um outro aspecto importante, que são os métodos de comutação. O switch tem então 3 formas de comutação. Um deles, aquele do bridge, que nós já vimos, é o storing forward, é o método que coloca mais latência na rede. O que é isso? Ou seja, demora a frame, o quadro, demora mais tempo a passar no switch. Porque ele recebe essa frame e depois vai olhar, onde é que isto está? Vai olhar para o trailer da frame, para o check fact sequence. Isto aqui é o quê? O emissor, quando vai enviar então a frame, faz aqui a prova dos 9, ok? Isto são 4 bytes que estão ali, dizem, isto vale 46, não é? A prova dos 9. E envia, e coloca aqui 46. Esta frame é enviada, então, pelo cabo, chega, pelo cabo ou pelo wireless, não interessa, chega então ao host, e quando chega ao host, o host aquilo que vai fazer é, neste caso o switch, vai olhar para tudo e o próprio host vai fazer as contas. Vai então verificar novamente o seguinte, então, mas espera aí, deixa-me lá fazer contas a isto. Faz aqui a prova dos 9, diz assim, olha, deu-me 48. Quanto é que veio do outro lado? 48? Ok, então esta frame está boa, pode seguir. Se, por exemplo, ele dá-me 48 e aquilo que veio foi 56, alto e para o baixo, há aqui qualquer coisa que não está bem. Quer dizer que aquilo que eu recebi neste momento foi alterado. Há aqui uma alteração, não sei onde, não sei o quê, mas sei que esta frame não está em condições. É lixo. Se é lixo, eu não vou estar agora a enviar lixo para os outros. Ela já está defeituosa. Então não deixe enviar. Obviamente que para fazer isto, ele tem que receber toda a frame, ponto número 1, tem que fazer os cálculos, tem que comparar e só depois é que envia. Isso pode não parecer muito, mas ainda temos aqui alguma latência. Então este storing forward é a forma mais segura. Mais segura, isto é, os switches só enviam frames que não contenham erros, que não tenham sido alteradas durante o trajeto, e agora não interessa a razão do porquê, mas que e só envio das boas, mas coloca mais latência. Outra forma é o cut-through. As tramas são encaminhadas através do switch antes de serem recebidas por completo. Pelo menos o endereço de destino da trama precisa de ser lido. Antes da trama ser encaminhada, este método é o mais rápido. O que é que acontece? Esta forma do cut-through, a frame chega ao switch e o switch olha para o MAC de destino. Ok, chega, para mim chega. E envia logo esta informação. É o mais rápido. No entanto, ele encaminha. Assim que chega lá o MAC address, já sei, este MAC address é para ali, para a porta, não sei o quê. E envia novamente a frame. Qual é o problema disto? O problema disto é que eu não sei se isto cá para trás tem lixo ou se está inclusivamente uma frame completa, porque as frames têm pelo menos uma dimensão mínima, que são 64 bytes, e uma dimensão máxima, que é 1518 ou 1500 e não sei que bytes. É a dimensão máxima da frame. E, portanto, eu não sei se recebeu só aqui o MAC address de origem e MAC destino e aqui qualquer coisinha nem sequer chega a ter a dimensão mínima para que seja considerado uma frame. Então, neste caso, ele está a encaminhar. E então, o que é que sucede? Temos a latência mínima, mas também temos aquela que envia mais lixo, porque eu não verifiquei se estava tudo bem. Ou eu não verifiquei, portanto o switch não verificou. No fast forward, a comutação fast forward oferece maior nível de latência, ok? Portanto, ele encaminha imediatamente as tramas de poros que lêem o endereço de destino. Pode acontecer que alguns pacotes estejam retransmitidos, então este método fast forward é aquele que eu vos acabei de dizer. Então, o cut-through, fragment free, este está aqui, é parecido com o primeiro, mas ele ainda assim vai ler os primeiros 64 octetos. Ou seja, ele olha para o MAC de destino, aliás, olham sempre para o MAC de destino, vai consultar a tabela, mas antes de enviar espera que recebam 64 octetos. Os 64 octetos é o tamanho mínimo de uma frame. Então, neste caso, está difícil. Então, neste caso, ele lê pelo menos até aqui um bocadinho aqui da informação e verifica, tem cabeçalho, tem IP, está tudo bem, pelo menos até aqui está. Então passa. Portanto, não há tanta latência, mas em contrapartida também não envia muitos dados. Portanto, demora ainda algum tempo. Agora, switch. Quais é que vão ser a função dos switches? Onde é que eles trabalham? Eles trabalham no enlace de dados.
Eles trabalham só com as frames e, portanto, aqui é o local onde eles estão a trabalhar. Portanto, como switches têm a capacidade de tomar decisões de escolha e de caminhos, normalmente numa rede internet, estações de trabalho, todos eles estão ligados em switches. Hoje em dia, a grande maioria e grandes redes, temos também um outro conceito que é o SDN, que é então onde os switches estão então também a trabalhar. Portanto, os switches aprendem, os ossos aos quais estão interligados através do endereço MAC, portanto, a mesma coisa que a bridge, portanto, eles funcionam da mesma forma que a bridge, e as redes de locais de alto desempenho são todas compostas por switches. Há aqui um conceito novo que é o SDN. São então redes que têm um cérebro, por assim dizer, têm um equipamento que controla e que dá logo a informação para os switches, e eles nem sequer são operados localmente ou têm configurações. Ele recebe as instruções para aquilo que vão fazer. Portanto, a função dos switches é Ethernet, portanto, isolar os tráfegos entre segmentos, proporciona maior segurança para os usos de rede, permite a vários utilizadores enviar informação ao mesmo tempo e menos utilizadores ou dispositivos partilham tudo isto. Portanto, cada segmento tem o seu próprio domínio de colisão e eles, da mesma forma que eu há pouco vos expliquei, portanto, eles vão então perceber que equipamentos é que estão, isto é o funcionamento de uma bridge, ligadas às portas através do envio da frame. Portanto, a partir do momento em que alguém envia alguma coisa para a bridge ou para o switch, ela vai saber em que porta é que esse MAC address se encontra. Portanto, é aquilo que eu vos indiquei. Portanto, ele vai a tabela de notação armazenada aqui na CAM, Content Address and Memory, e é aqui que vai então ficar, e o switch sabe em que porta é que tem o MAC address existente. Processos seguido pela CAM, se o endereço não for encontrado, a bridge encaminha a trama para todas as portas, exceto para aquela na qual foi recebido, aquilo que já vos tinha dito. Este processo é chamado flooding. Se o endereço for encontrado na tabela de endereços, o MAC estiver associado à porta a qual foi recebida, a trama é descartada. Se o endereço for encontrado na tabela de endereço MAC e não estiver associado à porta a qual foi recebida, a bridge encaminha a trama para a porta associada ao endereço. Portanto, é possível também fazer uma filtragem de tramas por MAC address, que é aquilo que fazemos. Depois temos aqui a segmentação. Estou a passar isto rápido porque temos agora aqui, tenho ainda aqui mais PowerPoints e não queria que vocês adormecessem. Temos então aqui a segmentação das redes. A segmentação das redes é possível se nós marcarmos a frame. Portanto, se viermos aqui novamente aqui à frame, a frame, ok, aqui pode levar uma marca. Qual é a marca que leva? O número da VLAN. Ou seja, quando a frame sai do nosso computador, chega ao switch, o switch diz assim, olha, tu vieste para a VLAN 20, então ele coloca aqui 20. Então quando esta frame chegar a outro switch, o outro switch consegue ver, ou um router, como vamos ver, e olha para aqui, que número é este? 20. Ah, é 20. Então, peraí. 20, peraí. As portas que eu tenho agora disponíveis para a 20 são estas. Ora, que é isto que nós temos aqui neste exercício que eu pedi que fizessem. Não é? Assim, às secas. Portanto, o que é que fizemos? Nós colocámos algumas portas, estão aqui nos switches a trabalhar em VLANs distintas, VLAN 10, 20 e 30, e estas também. E então, quando as frames chegam a este switch, se tiver lá a marca de 10, ele sabe que tem que enviar para esta porta. Se tiver lá a marca de 20, ele envia para esta porta. Se tiver a marca de 30, envia para esta. Este switch, por sua vez, está a funcionar e está a trabalhar em trunk. Em trunk quer dizer, por estas ligações, isto não é por ser o cabo tracejado, está bem? O cabo está tracejado porque estou a ligar equipamentos que são iguais. Equipamentos que são iguais, temos então um cabo cruzado. Equipamento que é diferente, temos cabo direto. Isto também acontece, ficam também a saber, em 10, 100 megabits. Se estivermos a trabalhar a giga, se os equipamentos tiverem aquilo que se define do AutoSense, a própria porta verifica qual é o par que está a enviar e a receber e faz a comutação, e aí já pode ser um cabo direto. Adiante, haveremos depois de ver cabos cruzados e cabos diretos, como é que eles se fazem mais lá para a frente. Agora não vale a pena estarmos aqui a ver como é que é a sua construção. Portanto, neste caso, temos então aqui a criação. Então, portanto, isto está a trabalhar em trunk. Não é por estarem a trabalhar em trunk, o cabo é tracejado. Volto a dizer, está em trunk, porque deixa passar todas as VLANs. Okay? Porque por aqui estão a passar pelo menos 4 ou 5 VLANs. 4, contar com a VLAN 99, estão 4. E então ele deixa passar estas portas. Então, em termos de funcionamento, o switch, quando recebe a frame, vai olhar para o número da VLAN. E com base nisto sabe o que há de fazer. Ou envia para umas portas ou envia para outras. Okay? E então
Isto é a marcação então da VLAN. Eu já vou mostrar aqui mais um PowerPoint relativamente à questão da VLAN. Agora temos aqui outra questão. Switch domínios de broadcast. Quando estamos a falar em unicast, é um indivíduo que está a enviar expressamente para um. Portanto, é uni envia só para um. Quando estamos a enviar um broadcast ou um multicast, a diferença de um broadcast para um multicast é que multicast ele envia para vários, não para todos, e o multicast são enviados para todos. O que é que acontece ao switch? Quando o switch recebe alguma frame que seja para broadcast ou para multicast, ele vai enviar para todas as portas. Okay? E então é isto que sucede. Neste caso, existem muitas situações, pois, aliás, o formador com quem vocês vão ter aulas a seguir vais falar aqui de DHCP, não sei o quê, que é um protocolo que trabalha em broadcast, em via broadcast. E então, quando há aqui um broadcast, o broadcast a nível do Layer 2 FFF, isto é espalhado para todos os equipamentos e, portanto, toda a gente recebe aquele broadcast. O switch, isto é para todos, olha, se é para toda a gente, então, se toda a gente se alguém puder ajudar, então ele envia para todos os lados esse pedido de broadcast. Ora, se tivermos uma ligação de switch com switch, os broadcasts são partilhados. O que é que está a acontecer? Este switch partilha através de ligação para o outro switch, ele sai daqui broadcast e depois vamos ter aqui broadcast também. Portanto, há aqui alguma latência, porque o broadcast é enviado para cá, ele aqui ainda vai ter que enviar isto para o outro lado, chega ao outro lado e depois envia. Portanto, aqui estamos no caso de latências, que em algumas situações, depois vamos ver, isso vai nos dar aso à utilização de um protocolo que mais à frente iremos abordar, que é o Spanning Tree, que é necessário para que não exista depois aquilo que se chamam de ghosts, ou de fall, ou de pedidos de mais retransmissão de um sinal que já foi retransmitido, que já foi emitido. Ok? E pronto, chegamos ao fim deste PowerPoint. Agora vamos ver outro. Tá? Isto é assim, que é para a gente despachar PowerPoints. Vamos lá despachar aqui PowerPoints. Ora, outro PowerPoint que eu tenho para despachar, mas isto não é muito... Tá bem? Isto tem, aproveitar enquanto vocês estão assim ainda a esfregar os olhos. É? Temos então aqui o segundo PowerPoint. Ok. Também que tem a ver aqui com o funcionamento do switch. Ora, o que é que acontece? Neste caso, pronto, isto é... Já falámos nisto, não é possível. Ainda agora estive lá em cima no Skills e pronto, e há centros que têm mais alguma. Pronto, não, vamos ver como é que se funciona novamente o switch. Aqui seria umas aulas interessantes a termos presenciais para vocês fazerem as ligações. Não é possível, nós temos que olhar para aquilo que temos e queremos ter mais, uma vez vamos ter aulas presenciais. Então, neste caso seria interessante vermos aqui as LEDs do switch, mas isto, já agora, por aquilo que eu vos enviei, vocês temos aqui este segundo PDF, está aqui, ok, mais recente da Cisco, mas se forem a ver, está em inglês, okay, onde temos aqui o funcionamento do switch, ok, que é a forma como isto é feito, frame forwarding, portanto está em inglês, mas portanto o switch constrói uma tabela com o MAC que está no Control Address Memory Cam, portanto aquilo que nós estamos a ver aqui está em inglês, é a mesma coisa que está no outro lado, está com uma apresentação diferente, e temos também a forma como é que os switches aprendem os caminhos. Portanto, o MAC que não estiver dentro da tabela, ele vai colocar essa informação. Em termos do funcionamento, ele examina o destino do MAC. Se já estiver específico, ele envia para uma porta, se não, envia para todas as portas, exceto aquela para onde recebeu. Portanto, isto é um funcionamento do switch. Por acaso não temos agora aqui o vídeo como isto demonstra a construção aqui da informação. E depois temos aqui o método de forwarding, storing forward switching. Portanto, ele recebe toda a frame, faz a comparação com o MAC address, com o frame check sequence, e depois só depois é que envia, portanto, e assim ele evita enviar frames que estejam com erro. Também temos o cut-through switching, portanto ele envia imediatamente, e aqui temos no storing for switching aquilo que eu gostava de dizer, estão a ver frame check sequence, e a parte final ele vai validar e verificar, exceto isto, e se existe algum erro ele não envia. Se não existe, ele então envia os dados. Depois temos aqui o fragment free, em que ele lê pelo menos os 64
bytes, ok, daquilo que é enviado, e o store and forward e o cut through, ok, e depois formas de funcionamento. As colisões têm aqui a autonegociação, quando estão então em termos de, isto é inicialmente quando o switch se liga, e depois temos aqui a porta, enquanto as portas no hub estão dentro do mesmo mínimo de colisão, toda a gente, as portas no hub é enviada essa informação, mas o hub agora neste momento já nem é muito utilizado, quer dizer, acho que é difícil encontrar hubs à venda, digo eu. O switch não só envia só para as portas para as quais conhece. Depois temos aqui o domínio de colisão, etc., os vários domínios, aquilo que eu acabei de vos dizer em termos de comparação. Portanto, este é o funcionamento então aqui do switch. LEDs do switch. Isto está também temos aqui no primeiro PDF em inglês, temos aqui também a utilização, ok, das portas do switch. Aqui ver são isto. Ok. Configurar aqui o switch, o boot, o aparecimento, e aparecem-nos então aqui as portas do switch, o que é que acontece quando está on, quando não está. Ok. Portanto, isto no fundo, este PowerPoint que vocês estão a ver é basicamente a mesma coisa que. Aqui isto está. Basicamente a mesma coisa que este que eu estou agora aqui de LEDs do switch. Vão ver que mais para a direita, mais para a esquerda é a mesma coisa. Está bem? Em termos de informação, como é que funciona o switch? Então, o switch tem aqui as cores dos LEDs, status, til, duplex. Não é relevante esta. Quer dizer, é relevante, vocês precisam de saber isto diretamente, mas não vamos aqui. Eu não pretendo que vocês saibam isto de cor, nem nada disso. Vocês também com o tempo depois é ver. Quando está a ver, está a funcionar, quando está a laranja, nem por isso, e está a trabalhar em full duplex ou não. Ok? Pronto, mas isso é irrelevante. Agora, lead do switch. Isto nós já fizemos. Como é que nós, e tem a ver então com o exercício, está aqui o exercício, com este exercício que está aqui que eu pedi para vocês fazerem. E aqui é para fazer, e aqui entramos no CLI e começamos então a fazer aqui os comandos no CLI. A configuração dos switches é toda feita assim. Portanto, não há aqui ambiente gráfico como fizemos anteriormente para estarmos a configurar o switch. Portanto, ele é feito todo desta forma. Então, temos aqui vários comandos, muitos deles show, para mostrar o que é que existe, e depois, quando nós queremos fazer configurações no switch, temos que passar para o modo de utilizador, o modo root ou exec, e aparece-nos ali o cardinal, que é a mesma coisa que acontece quando estamos com o Linux. Portanto, faz, neste caso, o enable, passamos para trabalhar como root, obviamente que pode e deve existir password nos equipamentos em produção. Eu aqui muitas vezes não coloco só para ser mais rápido o funcionamento, para termos de estar sempre a colocar a palavra passe, etc. Mas, portanto, em modo privilegiado, podemos então indicar e fazer os comandos necessários à configuração dos equipamentos. Okay? Então, um dos comandos, temos aqui o show running config, isto não só no switch, mas também muitos dos comandos que estão aqui são, porque é um sistema operativo muito, que é praticamente idêntico. Nos routers, ele vai mostrar o que é que está a ser executado. O show running config é, como é que está a tua configuração? O que é que estás a fazer neste momento? Mostra lá o que é que fazes, que configurações é que tens. Isto é logo um dos primeiros passos que nós fazemos para sabermos como é que é a configuração, e depois vamos andando por aqui e verificamos as configurações por portas, etc., que o equipamento contém. Aqui show interface face da Ethernet 1, estamos a ver então o que é que acontece, por exemplo, para a interface 1, como é que ela está a funcionar, qual é a velocidade, quantos pacotes deu, enfim, várias outras opções. Show VLAN, estamos aqui a ver quais são os VLANs, temos o show VLAN e muitas das vezes há também aqui o show VLAN brief, está aqui, está no outro exercício. Show VLAN brief, para ser resumido, sempre que aparece o brief é para resumir, em vez de estar a aparecer aqui as várias VLANs. Já agora, existe uma VLAN original, que é a VLAN 1, que é a VLAN de gestão. Todos os equipamentos, quando iniciam, são colocados nesta VLAN, depois é que nós podemos mudar as portas para outras VLANs. Okay? E então temos aqui show de VLAN flash, e aqui show version, mostrar aqui a versão, e temos depois, neste caso, delete flash VLAN dat. Este comando, muitas vezes agora não sei se no Packet Tracer ainda é possível, mas ele apagava então, existe uma base de dados que contém todas as VLANs do equipamento. Eu já vou falar aqui nas VLANs, mais a propósito.
exatamente, delete flag no primeiro, para eliminar então as VLANs existentes que possam existir no equipamento. Porque nós, quando definimos uma VLAN, se não eliminarmos a VLAN, as portas ficam sempre associadas a essa VLAN. Depois também temos que mudar as portas, mas já lá vamos. Aqui, como atribuir a password, ok? Aqui, interface VLAN 1, isto é, por exemplo, atribuir um IP a uma VLAN. Isto está também no exercício que eu vos pedi, aqui neste, não é? Isto são os comandos originais para fazer, aqui depois definição das VLANs, atribuir nomes às VLANs, aqui identificar quais são as portas que ficam nessas VLANs, ok? Aqui estamos a fazer um conjunto de portas, range é um conjunto, será estas e estas portas, e depois, e aqui estamos a atribuir IPs ao switch. Criamos uma VLAN, esta VLAN, neste caso está aqui a 99, é conhecida como a VLAN de gestão. Todos os equipamentos de rede estão associados a uma VLAN de gestão do equipamento. Ou seja, pode existir uma ou mais VLANs onde esses equipamentos ficam para nós podermos aceder. Porquê? Porque inicialmente nós fazemos uma configuração, depois o equipamento sai do pé de nós, portanto nós fazemos a configuração utilizando os cabos de consola, há pouco tínhamos aqui, portanto ligando então aqui diretamente aqui ao cabo de consola, aquele cabo azul que eu acho que já vos tinha mostrado, não é? O azul bebê, portanto é ligado, fazemos uma configuração inicial, que é aquilo que é feito, que eu mostrei-vos no laboratório 251, etc. Para ver se vocês realmente queriam fazer, portanto, que é então feito, e é isto que faríamos agora numa formação presencial, mas pronto, não é possível. E então, neste caso, é atribuído um IP, é criado esta VLAN e a partir deste momento o equipamento, depois desta configuração inicial, e mais duas ou três coisas, vai então para o bastidor e nós acedemos então remotamente ao equipamento e fazemos a configuração acedendo a este IP. Ok, acedemos a este IP para aquela VLAN e fazemos a configuração. É então considerado o IP de gestão do equipamento na VLAN de gestão do equipamento, de configuração dos equipamentos. Depois, aqui neste que estamos aqui a fazer, o que é que está a ser feito? Estamos a fazer um conjunto de portas que vão trabalhar em modo trunk. Eu já vou falar aqui de modo trunk, mas o modo trunk permite-nos então que várias VLANs possam então passar por aqui. Há aqui uma questão que é o nativo VLAN. Eu gostaria que vocês fossem à procura e que me indicassem o que é isto do nativo VLAN. O que é uns nativos e outros não são nativos? Okay, qual é o conceito? O que é que está aqui por trás disto? Está bem? Aqui, por exemplo, show interface trunk, as interfaces estão a trabalhar em trunk e temos então agora aqui várias VLANs. Switch Port Access VLAN, depois há aqui o exercício e este é o exercício que temos que fazer, que está associado a isto, que eu pedi para que vocês fizessem em vez de estarem a fazer isto. Agora estou-vos aqui a vender a banha da cobra. Então vamos lá ver se eu consigo acabar estes PowerPoints para a gente fazer outras coisas interessantes. Temos então aqui o funcionamento, colocar por exemplo a full duplex, configure terminal, IP HTTP, ok, quais lá é a porta, e temos agora aqui, à medida que os switches vão falando com outros hosts, nomeadamente aqueles dos quais recebe o pacote, no funcionamento, os pacotes ou frames, ele vai então guardando os MAC addresses portanto, na sua tabela. Para preservar a memória e otimizar a operação de switches, as entradas aprendidas são descartadas da tabela de endereço, as máquinas podem ser removidas de uma porta desligadas ou deslocadas para outra porta no mesmo switch, pode causar confusão ao encaminhar tramas. Se não for visto nenhuma trama com o endereço aprendido previamente, a entrada do endereço do MAC é automaticamente descartada após 300 segundos. Portanto, 300 segundos, isto quantos minutos é que dá? Alô? 300 segundos. Quantos? 5 minutos. Não passado 5 minutos, se o switch não receber informação daquela porta, ele automaticamente esquece que está aquela ligação naquela porta. Ok? Porquê? Porque a gente pode ligar, podemos pegar no equipamento, ele estava ligado numa porta e agora vamos ligar noutra. E se vamos ligar noutra, o que é que acontece? Ele pode tentar enviar essa informação para a porta anterior quando ele já está na outra. E, portanto, este esquecimento do conteúdo, portanto, faz com que se torne versátil esta alteração de MACs ou do host não estar numa rede e passar a estar noutra.
Obviamente que isso traz também um drawback, não é? Porque temos aqui também uma latência, porque ele passado 5 minutos, se esquecer, na próxima vez que vier a comunicação, ele vai ter que guardar aqueles dados naquela porta. Epá, afinal este indivíduo está aqui nesta porta. E, portanto, às vezes um switch não é assim muito rápido. Aqui, limpar o MAC address e show o MAC address table. Depois temos aqui definir um MAC address específico e estático para o próprio equipamento. E temos então aqui a questão do port security que eu tinha abordado no primeiro exercício. Tínhamos indicado aqui no primeiro exercício. Onde é que ele está? Só um bocadinho, que eu acho que enviei-vos isto. Foi neste lab 251. Não é este, desculpem, não é este. Não quero o lab. É este. Desculpem. Foi aquilo que eu disse para vocês irem fazendo, estes labs, ok? E aqui temos o sticky bit, ou cá para baixo, não era? Ia para aqui. Show MAC address table, estão a ver aquilo que eu vos tinha dito, de limpar o MAC address. E agora para aqui, acho que é para aqui o sticky bit. Está aqui o port security, ok? Que é então aquilo que eu vos disse, que é então switch port security, que é este conceito do port security, é conhecido então que é o seguinte: a partir do momento em que um equipamento fica com aquele MAC address, ele vai memorizar que aquele MAC address está naquela porta, e se nós ligarmos depois outro equipamento àquela porta, ele vai descartar e pode desligar a porta do switch, desligá-lo ou desligar inclusive o próprio switch, uma questão de segurança. Isto para quê? Para evitar que alguém na nossa rede, nós temos lá o equipamento, desligue, por exemplo, o cabo que estava ligado ao computador, não é? Temos lá o computador, ele desliga e depois liga ao outro computador, um portátil ou outro equipamento qualquer. E quando liga essa informação, aquilo que ele vai fazer é então ter acesso à rede, e nós não queremos que isso aconteça, e logo a nível do Layer 2. Isto era do exercício, só aqui para terminar este, que está quase, Port Security, e temos então a configuração da segurança das portas, ok? E aqui depois temos, se ele sai daqui, passa para o outro lado para ver qual é o comportamento existente. Ok, vou parar aqui a gravação, desculpem lá, isto é assim. E ainda que eu tenho aqui a gravação, está aqui, ok, e